Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque é este Deus tão grande que nós queremos, Senhor. Muito obrigado, aleluia, Senhor. Um Deus porque não há impossível, Senhor. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que criou todo este universo, criou o céu e a terra e tudo o que neles há. Quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Tu és o Deus do universo, Tu és o Deus do universo. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, e exaltado seja o Teu nome. Grande, 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 grande é o Senhor. Oh, glórias, aleluias, ó Pai. Ó Pai amado, Tu és tão grande, ó Pai, e apesar disso, ó Pai, o Senhor, ó Pai amado, está aqui conosco, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor não se importa de estar aqui conosco, ó Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, ó Pai. Honras, glórias, aleluias ao Teu santo nome, ó Senhor. Porque somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor, ó Pai. E nesta noite, ó Senhor Deus, ó Pai amado, queremos Te dizer muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te louvamos, ó Senhor Deus, e Te agradecemos, ó Pai. Ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Apesar das nossas falhas, apesar, ó Senhor Deus, das nossas, ó Senhor Deus, ó Pai de misericórdia, dúvidas, apesar, ó Senhor Deus, ó Pai amado, muitas vezes, ó Pai, das nossas rebeldias, ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ó Senhor Deus, continue cuidando de nós, ó Pai, continue cuidando da Tua igreja, Pai, porque nós reconhecemos que nós não somos nada diante de Ti. Ó Senhor, reconhecemos que nós não somos nada, absolutamente nada diante de Ti, ó Pai. Ó Senhor, vem operar nos nossos corações, vem operar nas nossas vidas. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti, coloco a minha mente, o meu coração, a minha vida, Senhor. Eu não sou digno, Pai. Eu não sou digno, Pai. Mas eu não confio na minha justiça, nem na minha capacidade. Eu tenho confiado somente em Ti, ó Senhor. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos da Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podemos sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 19. Atos 19. Todos acharam aí? Atos, capítulo 19. É um relato bíblico de um fato que aconteceu na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso aconteceu isso, e Paulo foi o protagonista aqui. Foi através do ministério de Paulo. Vamos ler juntos, vamos ver o que aconteceu lá. Podemos ler juntos. Aconteceu que,
Estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém. Glória a Deus. Amém. A pergunta se coloca aqui, e se coloca para todo crente e todo cristão. É a mesma que foi colocada naquela época, é a mesma que é colocada para nós hoje. No versículo 3. Não, no 2. Perguntou-lhes Paulo: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta não é uma pergunta focada só para aquela época, focada só para aquele momento. Esta é uma pergunta para todo cristão. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Essa é a pergunta que a palavra de Deus ecoa, e eu queria falar com vocês um pouco sobre isso hoje. E por que que eu me despertei sobre isso? Porque Deus me despertou sobre isso. Eu nem sabia que eu ia pregar hoje, mas foi algo que aconteceu lá atrás na minha vida. Algo aconteceu essa semana que foi algo por acaso, não por acaso, porque a gente sabe que nada por Deus acontece por acaso. Mas eu estive viajando na sexta-feira, eu estive em Belo Horizonte, Minas Gerais, e peguei um Uber lá. Estava até com um rapaz que trabalha comigo, um engenheiro. E normalmente, quando eu pego Uber, o Uber ou táxi, é a minha plataforma de pregar o Evangelho. Não tem um que eu não prego o Evangelho, já orei com vários, só se o cara não quer mesmo, mas eu chego até convidá-lo para convidar. Mas eu estava com uma pessoa comigo que não é cristão, embora eu já tenha falado de Jesus para ele, está trabalhando mais recente comigo. Aí a gente foi conversando sobre o trabalho, tal, não sei o que, conversando sobre as coisas, e quando chegou no final, chegamos lá no nosso ponto de chegada, eu cheguei para o rapaz, eu falei: eu não posso deixar de sair daqui sem pelo menos dar um folheto, e eu tenho sempre um folheto comigo, da palavra de Jesus. Quando eu fui dar o folheto para ele falou: eu já sou cristão. Eu falei: glória a Deus, por isso que Deus trouxe você aqui, porque você não precisava mais ouvir, você já é de Jesus, glória a Deus por isso. Aí ele falou: eu sou aqui da igreja central, que era uma igreja até próxima ali, eu nem sabia que era próximo. Eu falei: olha, eu conheci, quando eu era adolescente, eu conheci muitas pessoas que eram dessa igreja. Aí ele começou a falar: pois é, eu estou lá, estou frequentando lá, falou o nome dele. Aí ele começou a falar o nome de algumas pessoas. E aquilo foi me tocando, o Espírito Santo foi me tocando, porque cada uma daquelas pessoas que ele falava, que eram os pastores da igreja, eram adolescentes que conviveram comigo, eram adolescentes de 15, 16 anos que conviveram comigo. Aquilo foi me dando uma alegria, foi me dando algo assim, tão forte, né? E eu falei assim: Senhor, glória a Deus.
E aí ele falou assim, me passa o contato. Ele me passou o contato de um deles. Eu consegui fazer o contato com um deles, e eu lembro, gente. E aquilo me levou a muito tempo atrás. Quem aqui tem entre 14 e 18 anos, aqui na congregação? Você também? A Sueli? 14 e 18 anos? Ah, não, aqui, não na igreja. Não, tem muito mais na igreja, você tem que ter mais até. Só ela que tem, só você tem. Quantos anos você tem? 18, então você já está pondo um limite, né? Só temos uma aqui, na igreja hoje. Mas eu lembro que quando eu fui para esse acampamento da Mocidade para Cristo, que eu em Belo Horizonte e é até perto do escritório da empresa onde eu fui, eu era da igreja, já contei isso aqui, eu era da igreja tal, fui lá, e eu comecei a ver uns jovens que eram um pouquinho mais velhos que eu, 15, 16 anos, acho que a maioria tinha 16 anos. Eu via que eles tinham algo que eu não tinha. Fui criado na igreja desde pequeno, mas eu via que aqueles jovens, eles tinham algo que eu não tinha. E eu olhava e falava assim, via a forma como eles se postavam, como eles buscavam a Deus, a forma como eles procuravam a Deus, a forma como eles tinham assim uma fé em Deus, apesar de serem jovens, apesar de serem adolescentes ainda, mas tinha algo diferente. Tinha algo diferente. Aí eu falo, aquilo tocou no meu coração naquele momento. E eu falava isso, eu quero isso. Comecei a falar isso, eu não sabia direito como é que era. Pô, eu estava na igreja, eu era batizado, eu tinha feito profissão de fé na minha igreja, tinha tudo isso, eu estava tudo kits da igreja, eu não tinha que fazer mais nada na igreja para alcançar o céu. Pela igreja já estava tudo certo. Mas tinha algo que faltava, que eu via nos olhos e no coração daqueles jovens que viviam lá. Eram jovens, jogavam bola, jogavam basquete, que jogava muito lá, tinha um cara que era bom de basquete, jogavam vôlei, brincavam, mas tinha algo no coração deles que eu não tinha. Eu falei, Senhor, eu não tenho isso. E aí eu desejava aquilo. E eu depois pude descobrir que a diferença entre eles e eu era a presença do Espírito Santo na vida deles. Aí eu falei, eu quero isso. Eu quero isso, Senhor. Eu tinha 14 anos. Aí eu estava na beira de uma lagoa, que tinha o acampamento, nem é mais lá hoje. Eu estava na beira daquela lagoa, eles fizeram uma reunião lá. E eu falei, Senhor, tem que ser hoje. Já estava chegando no final do retiro, do acampamento. Era a primeira vez que eu estava indo lá. Falei, Senhor, tem que ser hoje. Senhor, eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero sair diferente daqui. Aí eu cheguei para Jesus e falei, Senhor, eu quero isso. Eu desejo isso. Eu falei de todo o meu coração. Acho que eu nunca orei daquele jeito, embora eu fosse criado na igreja. Nunca tinha orado daquele jeito. Falei, eu quero isso. Eu quero isso no meu coração. E Jesus ouviu. Jesus viu o meu desejo. E Ele entrou na minha vida. O Espírito Santo entrou na minha vida naquele momento. Glória a Deus por isso. E eu fiquei contente em ver que aqueles jovens que tinham 16 e que me levaram, que motivaram a desejar esse mesmo tipo de vida, esse mesmo estilo de vida, esse mesmo tipo de relacionamento com Deus, esse relacionamento de intimidade com Deus, esse relacionamento de comunhão com Deus. Quando eu cheguei agora, ele foi falando o nome, ele falou, esse é pastor aqui, esse é pastor ali, aquele é pastor é lá. E aí a hora que eu fui falar com aquele que ele me deu o nome, que é pastor, a hora que eu falei com ele, ele foi falando mais uma lista de pessoas do nosso tempo. E aí ele falou assim, olha, Deus está levantando, Deus está reescrevendo a história. Ele falou para mim assim. Eu falei, mas por quê? Porque quinta-feira eu vou encontrar com o pastor Rodovalho.
Aí eu falei assim, mas eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente. Eu falei assim, mas por quê? Conheço ele de nome, é o presidente da Sara Nossa Terra. É uma das igrejas muito grandes, acho que principalmente no Rio de Janeiro. Ele falou assim, ele, na mesma época que você, aceitou a Jesus também à beira da lagoa. Glória a Deus. E está aí nesse ministério. Então eu vejo o que levou isso. Conduziu isso, ficamos anos sem contato. Mas quando o Espírito Santo começa uma obra na nossa vida, e você deixa ele trabalhar, e você deixa ele agir, e você deixa ele operar, ele vai conduzindo. Então são homens que estão aí no ministério de Deus, eram meninos, crianças, que estão aí no ministério de Deus, levando almas para Jesus. Eu dei uma olhada no site da igreja, levando pessoas para Jesus, jovens para Jesus. E depois outros que participaram comigo também, que vieram aqui de São Paulo, que esses eu tenho contato até hoje, que é o pastor Guilherme, que eu contei lá da Espanha, que também esteve comigo lá, que não era convertido, depois também, conforme eu tive aquela experiência com Deus, também fui um canal para que ele buscasse isso também. E hoje ele está lá como missionário. Estivemos lá na casa dele, quando fomos deixar a Rafaela lá. E o pastor Fábio, que muitas vezes a gente passa aqui também, que também foi da mesma época, ele era um pouquinho mais velho, mas esteve conosco lá. E eu não podia ver o que Deus ia fazer na vida dele. Hoje ele está lá no sertão. Eu não podia imaginar que Deus ia operar isso na vida dele. Ele era professor de cursinho. Dava aula, acho que de geografia no cursinho. Era uma pessoa que eu nunca imaginava que Deus ia fazer uma transformação na vida dele e que ele ia largar tudo que ele tinha aqui. Ele é de São Paulo. Ia lá para o sertão do Nordeste pegar o Evangelho e dedicar sua vida à pregação do Evangelho ali. Então tudo isso, quando eu olho, isso me faz pensar: o que motiva isso, Senhor? O que leva as pessoas a essa situação? E aí Deus me levou a ver no livro de Atos a ação do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus, já é uma ação do Espírito Santo. Já existe uma ação do Espírito Santo na sua vida. Ninguém recebe a Jesus, ninguém se torna um cristão, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que você abre o seu coração para Jesus, Jesus entra, o Espírito Santo entra. Mas existe algo mais. A palavra de Deus nos mostra isso. Não sou eu que estou falando, existe algo mais que Deus te chama a você buscar. E é o que Paulo levou. Aquelas pessoas em Éfeso eram discípulos. Não fala que eram discípulos, eles criam em Jesus. Como ele fala aqui, aconteceu que estando Paulo em Corinto, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Eram pessoas que criam em Jesus e que já tinham aceitado Jesus Cristo. Mas faltava algo, ou por desconhecimento, por não conhecer a palavra de Deus, ou por não conhecer as promessas de Deus, faltava algo mais. E Paulo falou para eles: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Esta é a pergunta, e é isso que eu falo para vocês hoje. Você que recebeu a Jesus, você que é um discípulo de Jesus, e eu creio que se você está aqui é porque você crê em Jesus e você é um discípulo de Jesus. Amém? Você já alcançou o que a palavra de Deus fala, o batismo do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, ou o enchimento
do Espírito Santo na sua vida? Agora, isso é algo que não vem automático, e que nós vamos ver aqui. Isso é algo que não vem automaticamente na sua vida. Da mesma forma como você precisou para se tornar um discípulo, você teve que desejar. Ou você está aqui porque é discípulo que você não quis. Eu não quis, mas estou aqui. Você, para ser um discípulo de Jesus, você teve que desejar isso, você teve que querer isso, você teve que buscar isso. Deus deu. Já deu na cruz. Não é pelos seus méritos, não é pela sua capacidade de se salvar, ninguém se auto-salva. Você foi salvo pelo que Jesus fez, Ele já deu, mas você teve que dizer: eu quero, eu desejo, eu aceito. Amém? Todos nós aqui tivemos que um dia dizer isso: Jesus, eu quero o Senhor, para se tornar um discípulo do Senhor. Da mesma forma, o enchimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, tem que partir de um desejo do seu coração. Já foi dado. Da mesma forma que a salvação já foi dada, o enchimento, o batismo, os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo também já foi dado. Mas tem que partir de um desejo do seu coração, da sua vontade. Amém? E eu queria mostrar para vocês isso, porque foi prometido lá, quando João Batista batizou Jesus, ele já prometeu isso. Ele falou lá em Mateus, vamos abrir Mateus. Mateus 3:11. 3:11. Acharam? Olha o que João Batista falou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha a promessa aqui desse Jesus que viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que Deus quer, que o fogo desça sobre a sua vida. O que Deus quer, que o fogo desça sobre a sua igreja. Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja engrandecido, para que as hostes do inimigo caiam por terra na sua vida, na nossa nação, no seu trabalho, onde Deus tem te colocado. Mas Ele quer te batizar com fogo. Jesus vinha para batizar você com fogo, fogo do céu. Essa é a promessa de Deus. Aqueles discípulos não sabiam disso, mas a partir do momento que eles souberam disso, eles se abriram. Aqueles 12 homens desejaram aquilo. Eles clamaram por aquilo, eles buscavam por aquilo. A partir do momento que souberam disso. E essa promessa nós vemos cumprida lá em Atos 2. Agora vamos lá para Atos 2. Primeiro Atos 1. Primeiro Jesus prometeu também. No 1:5. Porque João, Atos 1:5. Agora nós vamos ficar só no livro de Atos. Porque isso aqui devia ser nem Atos dos Apóstolos. Esse livro já foi chamado, sabe como? Em alguns lugares, Atos do Espírito Santo. Glória a Deus. Atos do Espírito Santo.
Jesus falou assim no 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Jesus falando, depois de ressuscitado, no 8 agora, no 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Isso não é história, isso não é invenção, isso é real, isso é realidade para a vida de todo cristão, é o que Deus quer na vida de cada cristão, na sua vida. É isso que Deus quer. Não quer que você dê o primeiro passo, se torne só um discípulo e fique só um discípulo. Jesus quer te usar com poder, quer manifestar o seu poder, o poder através da sua vida. Deseje isso, creia nisso, entenda isso como entenderam aqueles homens em Éfeso. Se abra para isso, busque isso, para que Deus possa te usar da forma para a qual Ele te chamou. Amém? E essa promessa foi cumprida no Atos 2, versículo 1 a 4. Eles creram. Não foram todos, eu falo para vocês, Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Jesus apareceu para mais de 500, falou, vai lá para Jerusalém e espere lá, porque eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. 500 irmãos, sabe quantos tinham lá? 120. Cadê os 380? Cadê os outros 380? Não deram bola, não creram, não acreditaram, continuaram a viver, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que alimentar os animais, tenho que fazer aquilo outro, tenho não sei o quê. Não deram bola, desprezaram a oferta que Jesus fazia. E se Jesus estava fazendo oferta, Ele ia dar um jeito de cuidar dos animais, ia dar jeito de cuidar da família, ia dar jeito de cuidar da vida deles. Mas não creram. Esses 380 não creram. Eram crentes, discípulos, porque foram lá, viram Jesus, acreditaram em Jesus, mas não creram na promessa que Ele falou. E aí 120 estavam lá. 120 creram, glória a Deus por isso, porque a igreja começou e chegou até nós por causa desses 120 que creram e se dispuseram a esperar a promessa que Jesus tinha feito. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque tem muita gente que ora por você. Glória a Deus que tem muita gente que orou por você. Você está aqui hoje por conta disso. Glória a Deus por as pessoas que têm clamado ao Senhor pela sua vida. Ao cumprir-se, eu lembro que quando eu estava, que deu uma escorregada, eu falei para minha avó, ore por mim, vó. Ore por mim, porque eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. E ela orava. Ela orava, e Deus ouviu. E me trouxe até esse lugar. Deus ouviu. Eu não nasci aqui, minha família não era daqui, mas Deus me trouxe aqui porque Ele ouviu a minha oração. Ele me fez conhecer a pastora, que me ajudou a reacertar o meu caminho com o Senhor. Alguém tem orado por você, tenha creia nisso. Alguém já orou por você. E esses 120 irmãos, nós temos que dar graças a Deus por eles, porque o Evangelho chegou a nós através da fé deles, de terem esperado, de terem aguardado, de terem buscado, porque eles foram lá buscar. Quando você sai da sua casa e vem aqui à tua igreja, você está vindo buscar a fé, você está vindo buscar crescer a sua fé. Quando você está saindo da sua casa e vem aqui, você vem buscar o enchimento do Espírito Santo. Essa tem que ser o nosso propósito. Eu não posso entrar aqui e sair do mesmo jeito que eu saí. Se você entra desse jeito, cumprindo só uma função religiosa, você vai entrar e vai sair do mesmo jeito.
se o seu coração não anseia, se o seu coração não deseja crescer na fé, crescer no conhecimento, ser usado por Deus, você vai sair do mesmo jeito que entrou. Essa é a postura de coração. Eles foram lá, desejosos, ficaram lá, desejosos, esperaram 40 dias. Não foi um dia para o outro, 40 dias lá. Será que vem? Será que não vem? Passa na cabeça, eram humanos, mas ficaram lá, aguardando a promessa de Jesus. Quantas promessas Jesus não tem na sua vida? O que você tem feito para realmente viver segundo elas, para caminhar segundo elas, para agir segundo elas? E eles ficaram lá. No 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Há evidência, sim, do enchimento do Espírito Santo. Há evidência, sim, a palavra de Deus diz que é a manifestação dos dons de línguas e profecias. Esta é a evidência de que realmente você alcançou esta bênção prometida por Jesus na sua vida. E se você não alcançou, tem que alcançar, porque já foi dado. É algo que Jesus já deu, já entregou. E há formas de impedir isso, e nós vamos ver. Só há um jeito de você não alcançar isso. E nós vamos ver também na palavra de Deus qual é esse jeito de não alcançar isso. Primeiro, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Jesus era Deus, não era? Jesus é Deus, não é? Não era, não. Jesus é Deus, amém? Glória a Deus. Jesus é Deus. Essa faz a diferença entre nós e o resto das religiões. Porque Jesus está em tudo quanto é religião. Em todo lugar, Jesus é mencionado. No islamismo, Jesus é mencionado. No budismo, Jesus é mencionado. No espiritismo, Jesus é mencionado. Em muitas outras religiões que pseudamente se dizem cristãos, também é mencionado. Mas o verdadeiro cristão é aquele que crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus. Ele não é um homem simplesmente. Mas enquanto ele estava aqui como homem, ele abriu mão de toda a sua majestade. Ele se tornou um homem como você, como eu. A única diferença entre você e eu e ele é que nós nascemos já em pecado, porque já trazemos o DNA do pecado dos nossos pais. Mas Jesus nasceu completamente santo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado sem pecado e pecou. Jesus, o segundo Adão, foi criado sem pecado, mas foi até o fim, por mais que o inferno tenha se levantado, sem pecar. Amém? E eu queria mostrar isso para vocês. Vamos voltar, eu falei que ia ficar só em Atos, mas vamos falar em Lucas, que é o mesmo que escreveu, Lucas foi o mesmo que escreveu Atos. Lucas 3, sobre Jesus, o exemplo dele. Lucas 3, 21, 22. Batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és
o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? E quando começou o ministério de Jesus? Depois disso. Antes disso, não vemos nenhum relato de Jesus fazendo milagres, Jesus transformando borboleta em passarinho, fazendo coisas desse tipo, porque ele era criança, mas ele cresceu, teve uma vida de adolescente. Nós não vemos nada disso, Jesus fazendo nada desses milagres. A vida de milagres de Jesus, de operação de milagres, começou porque ele era homem como nós, a partir do momento em que Deus o revestiu com o Espírito Santo. E essa mesma coisa que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, nos encher com o Espírito Santo, para poder usar com poder, não para a nossa honra e glória, mas para a honra e glória do nome do nosso Senhor, que é eterno, daquele que nós vamos viver a eternidade. Esse mundo vai passar, tudo aquilo que você valoriza aqui neste mundo vai passar, vai acabar. O que vai ficar é a eternidade, é o eterno, e é lá que nós temos que estar com a nossa cabeça, naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. E Jesus continuava mostrando que ele estava sempre cheio do Espírito Santo em Lucas 4:1, quando ele foi para enfrentar a tentação. Lucas 4:1, Jesus, cheio do quê? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Por que Jesus conseguiu vencer todas aquelas propostas tentadoras que o diabo fez? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E ainda mais aqui no 4, também 14. Então, Jesus, no poder do Espírito, no poder de quem? Do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Glória a Deus. E a mesma coisa que Jesus fez, operou sinais e prodígios, ele repassou esse mesmo poder a você e a mim e a sua igreja. Amém? Então nós vemos na história de Atos, vamos voltar lá em Atos, a história dos discípulos. Em Atos a gente vê a história dos discípulos recebendo o que Jesus recebeu. Em Atos, por isso a gente fala, podia ser Atos do Espírito Santo, a gente vê as histórias dos discípulos, daqueles que criam em Jesus, daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que já seguiam a Jesus, que receberam o perdão e a santificação e a purificação, porque se eles não tivessem recebido a purificação dos seus pecados, o Espírito Santo não poderia entrar dentro deles. Eles já tinham sido lavados pelo sangue do Cordeiro. Então em Atos nós vemos a história dos discípulos que receberam, recebendo o que Jesus recebeu. É a história mostrando que eles receberam o que Jesus, como nós vimos aqui agora, recebeu, para fazer aquilo que Jesus fez. E é por isso que Deus nos chama, é por isso que Deus clama para que você caminhe mais, para que você busque mais, para que você busque esse enchimento, esse batismo e essa plenitude para fazer o que Jesus fez. Essa é a história de Atos, mostrando isso, que é verdade, que é possível e que é real.
E o que é isso que Jesus espera de nós, amém? Isso aconteceu com Paulo, abrindo lá em Atos 9:17. Atos 9:17. Paulo não foi um grande servo de Deus, ou um servo grandemente usado por Deus, simplesmente por causa do conhecimento que ele tinha, por causa da cultura que ele tinha. Ele não era uma pessoa, até ele se voltar para o Evangelho, era uma pessoa de bens, tinha o título de cidadão romano, que era algo muito precioso e muito importante naquela época. Mas não foi por causa do seu conhecimento, não foi por causa da sua cultura, nem por causa da sua riqueza, nem por causa do seu prestígio, e nem por causa dos seus títulos, que ele foi grandemente usado por Deus. Quando ele teve um encontro com Jesus, Deus mandou que Ananias fosse lá orar para Paulo, para que ele recebesse o que era essencial e importante para ser usado por Deus naquela época. Então, no 17, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre Paulo ele as mãos, dizendo, ainda chamava Saulo ainda, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Amém? Paulo só foi um homem grandemente usado por Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Vemos também que os gentios, que não eram judeus, também receberam isso. Em Atos 8, aqui mesmo, só uma página antes, Atos 8, 14. Agora foi com Pedro e João, eles contando o que tinha acontecido. Eles contando o que tinha acontecido com os gentios. Os gentios não eram judeus. Então eles achavam que de repente Jesus era só para os judeus. Teve um momento que eles acharam. E realmente Jesus só realmente esteve mais presente com os judeus, porque era a promessa. Mas ele falou que isso ia se espalhar pelo mundo inteiro. Então, eles estavam lá, o centurião chamou Pedro para ir à casa dele, porque Deus falou, olha, chama Pedro, que ele tem algo para falar para você. Porque ele era um homem temente a Deus, mas faltava conhecimento da vontade de Deus, e do querer de Deus, e do que Deus esperava deles. Faltava este conhecimento. Então Deus mandou Pedro lá, teve que dar um treco na cabeça do Pedro também, porque Pedro também tinha muita restrição, muito preconceito, porque ele era judeu e eles eram gentios, e os judeus não entravam na casa dos gentios. Deus teve que mudar a cabeça de Pedro também, e Pedro foi lá. E no 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera, eles eram de Samaria, recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Eles já tinham recebido a palavra, já sabiam que Jesus era o Messias, já sabiam que Jesus era o Salvador, eles já tinham recebido a palavra. Então, mas faltava algo, faltava um segundo passo que Deus prometeu e queria dar a eles. Enviaram-lhe Pedro e João, no 15, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Já eram batizados, já eram discípulos, já eram crentes, porém ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso.
Mas eu quero alertar vocês agora. Tinha um homem lá, que era o Simão, que ele fala aqui no 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos a mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Ah, eu quero isso também. Também quero. Aí ele ofereceu dinheiro para receber a mesma coisa que eles tinham recebido. E aí o que Pedro fala para ele? No 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgas adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então ninguém pode pagar para receber esse dom. Ninguém pode, não é comprado, não é algo que é comprado. Nós temos que ter o coração reto. O que é ter um coração reto diante de Deus? Eu digo para você, você pode pensar, mas eu sou falho, eu sou pecador, eu sou imperfeito, eu estou caminhando, me aperfeiçoando em Jesus. Eu sou falho, eu sou imperfeito. Não é isso que Deus está falando. Não é de você ser 100% perfeito e 100% santo. Não é disso que Deus está falando aqui. Mas era o propósito do coração de Simão. Era o propósito do coração. O porquê que ele desejava o Espírito Santo. Ele era um mágico que fazia mágicas lá, e ele desejava o Espírito Santo para ter um lucro em cima disso, para ter um benefício em cima disso para ele pessoalmente. Então, o coração dele não era reto. O que pode impedir a ação do Espírito Santo é a tua motivação. Para que você quer isso? É para a sua glória? Para o seu bem-estar? Para você se destacar no meio do povo de Deus? Para que você deseja o Espírito Santo? Qual é o motivo que você quer o Espírito Santo? É só para dizer, olha como é um bom crente, olha como é uma pessoa fervorosa, olha como é para você ter o elogio e o aplauso da humanidade, do homem. Está que nem Simão, com o intento do coração errado, o seu coração não está reto diante de Deus. Eu quero o Espírito Santo, não para o meu benefício próprio, não para mostrar como eu sou bom cristão, como eu sou um grande cristão, não para mostrar para os outros, olha como eu sou um cristão. Eu tenho que querer isso para glorificar o nome de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. E tudo que eu fizer, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja onde for, eu quero isso para glorificar o nome do meu Senhor. Quando nós temos a motivação certa, a descida do Espírito Santo é certa e reta sobre a sua vida. O fogo do Espírito Santo vai descer sobre você. Mas nós temos que ter a motivação certa diante de Deus. Eu não estou falando que você tem que ser 100% santo, porque quem vai te santificar é o poder de Deus, é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo. Vai te capacitar a você viver uma vida santa. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Não é isso que eu estou falando, mas é a motivação. O que te motiva a buscar a Deus, o que te motiva a estar com Deus, o que te motiva a buscar, estar em comunhão com o Senhor, o que te motiva a adorar o Senhor, o que te motiva a vir à igreja, o que te motiva a buscar o Senhor, o que te motiva a orar. É essa a motivação. É para seu benefício próprio, para que você seja abençoado, para que eu seja abençoado, tenha dons, tenha sustento, tenha a proteção só de Deus, ou é para a honra e glória do Senhor? Tudo que você fazer tem que ser para a honra e glória do Senhor. Foi por isso que a nação dos Estados Unidos cresceu tanto. Eu estava comentando ontem na escola de líderes aqui na igreja, o porquê que, eu comentei acho que outro dia também, por que os Estados Unidos cresceu tanto? Porque aqueles cristãos que foram expulsos, porque eram os cristãos batizados com o Espírito Santo, e a igreja inglesa ainda não estava preparada para isso.
ela não cria nisso, ela estava ainda na fase anterior. E quando começou aqueles cristãos buscarem a Deus e serem revestidos com o Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo, eles mandaram todo mundo embora da Inglaterra, mandaram tudo para os Estados Unidos, a nova nação. E aquele povo chegou lá, e no próprio relato da reforma, que o Eduardo passou para a gente, algumas coisas a gente vê, eles falando assim, que tudo, por isso que um dos princípios da reforma, tudo para a glória de Deus, solo para a glória de Deus, tudo para a glória. Eles começaram a criar uma nação para glorificar o nome de Deus. Nós vamos ter as melhores universidades para se espelhar no mundo? Não, para glorificar o nome de Deus, para que o mundo veja a glória de Deus. Vamos ter os melhores trabalhos, as melhores fazendas, as melhores plantações, para a glória de Deus, as melhores cidades, para a glória de Deus. Por isso os Estados Unidos se tornou aquela nação, tem a mesma idade do Brasil. Mas fizeram tudo para a glória de Deus, abençoou, Deus respondeu, porque eles faziam para a glória de Deus. Hoje é uma outra situação, mas cresceu assim, e até hoje ainda é uma nação importante. Então a motivação, é isso que pode impedir de você receber o Espírito Santo. Qual é a tua motivação? Mas Pedro falou, mas Simão, se arrepende, se coloca nos pés do Senhor, sua motivação está errada, sua motivação está errada. Eu não estava falando para ele ser 100% santo, não, mas que mudasse a motivação do seu coração, porque isto impede você de receber o Espírito Santo. Amém? E por fim, eu quero ler com vocês, voltar lá para Atos 19, onde nós estávamos. Recebestes, no 19:2, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles, no 5, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e todos falavam em línguas, como profetizavam. Não fizeram anos e anos de curso de teologia, não leram trocentas vezes a Bíblia, porque nem ela estava aqui completa ainda, mas eles creram. Eles simplesmente creram. E tinham um propósito correto nos seus corações, de glorificar a Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Tudo que Deus desse para eles, tudo que Deus deu para esses homens, eu tenho certeza que foi para a glória dele, da glória de Deus, não para a glória desses homens. E falavam em línguas, como profetizavam. São os sinais que seguem os que creem, sinais que seguem aqueles que se rendem a Deus e são revestidos pelo poder, que desejam este poder. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? O que acontece? Essa é a realidade. Esse é o fato. Se você não desejar, se você não buscar, se você não quiser, você vai passar a vida inteira aqui sem desfrutar dessa experiência com Deus, sem desfrutar desta alegria e dessa comunhão que vem quando você busca e quando você experimenta esse poder de Deus na sua vida. Deus quer que você saia. Deus não te chamou para viver no marasmo espiritual. Deus não te chamou para viver num deserto espiritual.
Deus te chamou para viver numa apoteose espiritual na sua vida. É para isso que Deus te chamou. Está dado, gente. Não é novidade. Está aqui na Bíblia. Tudo que eu li é o que está aqui. Até os problemas de quem queria de forma errada. Deus deixou escrito para nós. Para que nós soubéssemos e entendêssemos isso. Mas uma coisa é fato. Se você não desejar, isso não vai vir automático na sua vida. Isso não vai vir. Ah, se um dia eu merecer, Deus vai me dar. Então sabe quando você vai receber? Nunca. Nunca. Porque não é por mérito. Como a salvação não é por mérito, o batismo do Espírito Santo também não é por mérito. Eu quero que fique bem claro na sua vida isso. Não é pelo seu mérito. O dia que Deus achar que eu mereço, eu vou receber. Não vai receber nunca. Vai passar a vida inteira rastejando no Evangelho. Vai passar a vida inteira no deserto do Evangelho, no marasmo do Evangelho. Mas o que Deus quer é que você deseje de todo o seu coração. E o busque de todo o teu coração. Deus deseja isso, deseja que você busque e receba isso. Outro dia eu estava falando com uma moça que trabalha na limpeza, lá na faxina, na limpeza. Ela é uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo. A gente sente quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e quando não é. Ela é uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Eu fui conversar com ela e falei assim, na reunião que nós temos lá, perguntei para ela, como é que foi a sua experiência com Deus, do batismo do Espírito? É uma pessoa que trabalha na faxina, é uma pessoa humilde, lá do escritório, é subcontratada. Falei, como é que foi a sua experiência? Ela falou, eu desejei muito, eu busquei muito. Até que o Espírito Santo me encheu e eu fui batizado com o Espírito Santo. Amém? Uma pessoa humilde. E a gente sente a diferença. Tenho duas lá. Eu sinto a diferença entre uma e outra, porque uma é revestida com o Espírito Santo de Deus, foi batizada com o Espírito. E isso Deus quer fazer na sua vida. Aleluia! E eu queria hoje. Eu queria cantar aquela música que nós cantamos, a penúltima. Eu queria cantar essa música. Às vezes, tem que partir de um momento. Eu quero. Eu falo para vocês, a minha vida não foi assim também. Eu tive que quebrar muito meu preconceito com relação a isso. Tive que orar muito e quebrar muito. Mas a hora que você busca com vontade, Deus responde. Amém? E eu queria cantar essa música. Eu queria que nós ficássemos de pé. Você que quer ter essa experiência com Deus, de fato. Você que quer realmente viver isso que Jesus deu para você. Você quer viver isso que Jesus preparou para você. Eu vou pedir que você de coração, esqueça tudo. É você e Deus. Vem aqui na frente, para que a gente possa orar junto com você. Eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada absolutamente para dar. Jesus tem tudo para te dar. Amém? Então, enquanto nós estivermos cantando essa música, eu vou pedir que você que deseja esse revestimento, essa experiência, esse batismo, essa plenitude, esse enchimento de Deus, vem aqui à frente para a gente orar com você. Da Luz, minha alma estava, pois por sua graça refeito sou. nada em troca, fui resgatado, me liberto, sublime graça, excesso que salva o pecador. Fui sagrado
agora posso ver, perdido me encontrou. Não é porque é pela sua santidade, não é porque você é perfeito, mas é pela misericórdia de Deus, é pelo poder de Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Deixa Deus completar a obra que Ele começou na sua vida. Se renda das mãos do Senhor. Aleluia. Mesmo com falhas e com fraqueza. Aleluia, Senhor. Por teus Deus, glória a Deus, aleluia. Em mim está minha vida. Oh, glórias. Halabasta, halabasta, halalabasta, aleluia. Esse lilimasta, ramasta, halalicanta. Deus do Deus, o teu poder, sublime graça, doce sou, pecado, glória a Deus, aleluia. Foi cego agora, posso ver, perdido me encontrou, agora eu posso ver, posso ver seus olhos de amor, aleluia, para que eu possa viver, glória a Deus, venha Senhor, venha Senhor, sua vida Ele entregou, agora eu posso ver, aleluia, Jesus, venha sobre nós, Senhor, aleluia, de amor, para que eu possa viver, sua vida Ele entregou. Amém. Pastora, venha mais para frente, por favor. Todos vocês, vamos ficar aqui na frente. Glórias, glórias, Senhor. Obrigado, Pai. Pastora, vem aqui, Senhora. Venham todos para frente, todos próximos aqui. Senhora, como